Ilustres amigos do canal, tudo bem? A novela acabou. Bolsonaro sanciona o orçamento de 2021 com vetos parciais. Qual a reação dos analistas econômicos? E qual o impacto desta notícia no Tesouro Direto, depois da aprovação então do orçamento e da sua divulgação na noite de ontem? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vini Invest, o seu canal que te traz informações sobre finanças, economia e investimento para que você invista melhor os seus recursos. Eu já te convido aí para clicar aí em inscrever-se, ativa esse sininho de notificação. E se você gosta do canal, já dá logo aquele super like para nos ajudar a produzir vídeos e sempre entregar um conteúdo de qualidade. E se você tem interesse, já inscreva-se aqui embaixo, no nosso grupo do Telegram. Sem enrolação, vamos à notícia e na sequência o impacto no gráfico do Tesouro Direto. Você pode se surpreender com esse vídeo de hoje. Após o atraso em passes, Bolsonaro sanciona o orçamento de 2021 com vetos parciais. E a notícia diz: havia uma grande expectativa em torno da assinatura presidencial, já que a aprovação do texto integral poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos parciais a lei orçamentária de 2021, que define os gastos e estima as receitas do governo federal. A sanção foi confirmada em nota pelo Ministério da Economia na noite desta quinta-feira, sim, data de ontem, 10 horas da noite, e deve ser publicada no Diário Oficial. De acordo com os cálculos do Ministério da Economia, os gastos estimados no projeto final do orçamento estavam subestimados em 29 milhões, o que tornou necessário abrir espaço para mais gastos. Vou fazer uma pausa aqui nessa notícia e indicar para você, vou colocar na descrição do vídeo, esse vídeo que está aqui para que você possa acompanhar então ele no YouTube, o impasse do orçamento de 2021 e as cicatrizes da crise política. Esse vídeo é muito interessante para que você entenda a conversa entre duas personalidades. Uma é o Felipe Souto, diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, juntamente com João Vilaverde, da Medley Global Advisor. E nesse ponto dessa matéria é importante destacar o que o Felipe falava, que existia então uma discussão para corte de apenas 20 bilhões e que nos cálculos dele o corte seria de 31,9 bilhões, ou seja, mais da metade. E aí voltamos para a matéria então para que você entenda o que aconteceu. Então foram cortados 29 bilhões, muito próximo dos 31,9 bilhões estimados então pelo Felipe Souto, diretor econômico do Instituto Federal Independente. E aqui vem a matéria dizendo que como foram realizados os cortes. 10,25 bilhões em emendas do relator, claro que não são só do relator, são de diversos políticos que solicitaram emendas, 1,4 bilhão em corte de emendas do Poder Legislativo diretamente, e aqui vem, elas tomaram o espaço de gastos com previdências e benefícios trabalhistas, que acabaram subestimados na versão anterior, e que é para onde os recursos vetados devem ser remanejados. Isso nós falamos nos nossos últimos vídeos aqui, vou deixar um card aqui no vídeo para que você acompanhe um pouco desse histórico e entenda do que nós estamos falando. E aí vem dizendo que outros 7,9 bilhões serão tirados de despesas discricionárias do Poder Executivo. Foi vetada também, esse é um ponto importante, foi vetada a autorização para a criação de cargos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, os quais são custeados pela União. O pedido foi feito pelo Ministério da Economia. E aí nós temos o restante da notícia. Como você já sabe, todos os vídeos que nós colocamos aqui no canal, nós deixamos a descrição de cada uma das matérias para que você possa lê-las na íntegra. Vamos então direto, sem enrolação, verificar qual foi o impacto. Então você já viu ali qual era a visão então desse analista então, Felipe Souto, do Instituto Fiscal Independente. E quero trazer também a opinião resumida do João Vilaverde. O João colocou então, relembrou que na proposta orçamentária enviada ao Congresso no final do ano passado ainda, o Brasil não estava prevendo recursos para uma segunda onda de Covid, em que pese outros países, como por exemplo o Japão, já estarem na segunda onda. E que isso deixa o mercado assim um pouco desconfiado com relação à peça orçamentária no Brasil. Mas de uma forma geral, pelo que eles estavam prevendo então, um corte foi muito próximo desse valor. E como isso repercutiu então nas taxas do Tesouro Direto?
Vamos começar olhando aqui então as taxas do Tesouro pré-fixado, que são as que refletem diretamente e mais imediatamente então essas decisões. Vamos olhar então como estavam as taxas no início da semana. A semana começa então aqui nessa taxa do dia 19, 8,38. Ela vai para dia 20, 8,58. E depois a taxa só foi caindo. Veja, meus amigos, ela vai ficar abaixo então do que iniciou a semana. Pouca coisa abaixo, mas 8 pontos percentuais importantes. Vamos ver se essa taxa é confirmada também pelos outros títulos. O Tesouro 2024, veja que aqui nós já tivemos aqui uma queda um pouco maior, de 0,9 pontos. Ou seja, confirmando então, no curtíssimo prazo, essa expectativa benéfica de corte do orçamento. Aqui nós podemos verificar o Tesouro IPCA 2026, que a taxa saiu de 3,64 para 3,51. Aqui eu posso dizer que a taxa despencou e que o mercado recebeu muito bem essa notícia orçamentária de 3,64 para 3,51. Por que eu estou dizendo isso? Porque a inflação pelo IPCA está em 6,10 e não se alterou essa expectativa. Então a taxa caiu. Significa então que a situação do Brasil no curtíssimo prazo, em relação ao orçamento, foi muito bem aceito pelo mercado. Agora nós vamos passar então para o segundo ponto, que é a gente começar a olhar quais são os passos para frente, do ponto de vista econômico e político, para que você entenda como que pode impactar aqui nos seus investimentos do Tesouro. Primeira notícia que eu trago para vocês é em relação ao Ministério da Saúde. Adia fim da vacinação de grupos prioritários para setembro. Opa, houve então um adiamento em termos de data. Pasta justifica falta de doses e acordo de contratos para adiar em 4 meses o fim da vacinação para os grupos prioritários. Então veja, meus amigos, essa vacinação que ia terminar bem antes foi adiada para o mês 9 de setembro. Isso não é uma notícia muito boa do ponto de vista econômico. Por quê? Porque enquanto as pessoas não estiverem plenamente vacinadas, a economia não volta oficialmente a reagir de uma forma mais significativa. E aqui ele diz, a expectativa da pasta é aplicar a primeira dose em 77 milhões de brasileiros que fazem parte do grupo prioritário, até junho, e a segunda dose até setembro. A diferença entre o prazo final se deve aos 3 meses necessários para a aplicação das 2 doses da vacina da AstraZeneca. A previsão é que isso ocorra antes, até porque o esforço deve resultar em novas doses da vacina. Não posso dizer taxativamente que tenhamos 40 milhões, 35, 45 em maio, porque depende da chegada de insumos no Brasil. Exatamente isso. Nós temos um insumo chamado IFA, que ele é extremamente importante para a produção então da vacina e que se ele atrasar, infelizmente atrasa. Então fique de olho, essa questão da vacinação ainda vai puxar muito assunto. E atrelado a ela, nós temos também a CPI aí relacionada à Covid, que vai começar os seus trabalhos então no Congresso e que pode trazer aí um certo rebuliço aí também no mercado econômico. É bom ficar de olho. Mas no curtíssimo prazo, para daqui 15 dias, eu destaco para vocês a nova reunião que vai ter do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai decidir sobre a taxa de juros. E com base nisso, eu quero trazer aqui para você uma informação muito importante. Você já sabe que a taxa de juros está em 2,75 e o Banco Central já indicou um aumento dessa taxa de juros em mais 0,75%. Mas eu posso te dizer que o mercado já está na expectativa de um aumento maior, talvez de 1%. Então é bom você ficar de olho que essa expectativa pode ser confirmada. Então seria entre 0,75% e 1%. E como nós estamos falando de taxa de juros, eu quero trazer para vocês aqui o leilão que teve da LTN. Um leilão que aconteceu agora, na semana passada, dia 16/4, na qual a taxa então negociada por esse leilão foi de 5,85 para abril de 2021. O que isso significa para você? Para um investimento mais de médio prazo, para daqui a um ano, significa então que a taxa Selic está sendo precificada em 5,75, ou 5,5 aproximadamente, entre 5,5 e 5,75 para daqui a um ano. Então você já consegue fazer uma previsão aí dos seus investimentos no curto e no médio prazo em relação à taxa Selic. Outras notícias que vão movimentar o mercado, com certeza no mundo da política, serão as discussões relacionadas às reformas, principalmente a reforma administrativa e a reforma tributária. Se essas reformas andarem, a tendência é que as taxas do Tesouro Direto tendem a cair ainda mais.
Por que elas devem cair? À medida que o risco Brasil melhora, a confiança no Brasil melhora, as taxas vão caindo. Ou seja, vai se ofertando então títulos com taxas menores, porque não vai ter um risco grande de calote. E aí o país pode se beneficiar de taxas mais baixas, em que pese você, investidor, muitas das vezes ficar chateado por não ter pego uma taxa tão elevada. Mas é assim mesmo. E a última confirmação desse vídeo que eu trago aqui para vocês, essa confirmação no gráfico dos juros futuros, o DIF26, para que você acompanhe então a expectativa então das taxas de juros futuras para 2026. Veja que ela vem ainda numa tendência de alta. Nós chamamos de uma linha de tendência de alta, uma LTA. E aqui nós temos um canal de alta. Veja que ele vem caindo desde o dia 14 de abril. E nessa semana, no dia 19, houve uma queda de 1%, 1,3%, depois subiu 1,46%, depois reduziu 2,52% na data de ontem e hoje, novamente, está caindo aqui 1,11%, voltando para a parte baixa desse canal. Ou seja, os juros futuros estão aí em 8,03% na data de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu já te convido, compartilhe então esse vídeo com as pessoas interessadas no Tesouro Direto, em investimento na renda fixa. E dê aquele super like, ajude aí o nosso canal, trazendo conteúdos gratuitos, dia sim, dia não, para que você se mantenha bem informado. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que faça cada vez mais investimentos mais racionais, acompanhando o mundo econômico e o mundo político. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.